Essa imagem é aquela imagem que a gente acreditava que não poderia nos ameaçar, que a gente acreditava que não existia. Pois bem, está aí o Lula Alckmin. Lula Alckmin existe. Então não digam que o Lula Alckmin não existe e não pode nos fazer mal, porque ele existe e está aí. Oficializado essa semana, coisa que nós já sabíamos há muito tempo. Isso só atrapalha a campanha do Lula. É arriscado ter na linha sucessória uma pessoa com a influência que o Alckmin tem dentro da burguesia. O Alckmin não agrega nada em número de deputados, em palanques estaduais, a não ser em São Paulo, que tem uma articulação importante ali para abrir espaço para o Haddad. Mas eu acho que é um custo muito alto e um risco muito grande assumir isso só por causa de São Paulo. Também há, na presença de Alckmin na chapa do Lula, uma segunda carta aos brasileiros, ou melhor, uma segunda carta aos banqueiros, que também jogam ainda mais o governo Lula para a direita a fim de viabilizar o seu retorno e o retorno da normalidade democrática pós-Bolsonaro. Né? O Lula acreditou que era possível fazer isso, esse movimento, essa leitura. Eu tenho certeza que o PT tem. O PT sabe que Alckmin tem 0,5% de votos numa eleição presidencial, não vai ser os votos do Alckmin que vão fazer diferença. O Alckmin não tem um grande número de deputados, esse número significativo era do PSDB e ficaram no PSDB. Os deputados do PSB é um arranjo que independe do Alckmin no PSB. Então não agrega deputados, não agrega governadores, não agrega votação, não agrega imagem junto à esquerda, porque queima o filme, é o cara da Opus Dei, é o cara que bate em professor, é o ladrão de merenda. O picolé de chuchu não agrega nada, a não ser cartas de intenções para a direita no sentido de ser, mais uma vez, um Lulinha cada vez mais paz e amor. É nesse sentido. E, claro, também tem a negociação específica em São Paulo para tentar viabilizar Fernando Haddad, que também não é fácil, mesmo com essa articulação junto com o Alckmin. Então vejam, o custo Alckmin foi calculado e os petistas sabiam disso. Mas a ideia é, temos margem para fazer isso e isso será importante para garantir governabilidade. Eu tenho muitas dúvidas sobre essa avaliação, embora eu acredito que o PT tenha, sim, feito essa avaliação. Eu acredito que a governabilidade vai ser debilitada do mesmo jeito. Da mesma maneira que se nós não tivéssemos Alckmin num eventual novo governo Lula. Mas já está feito, agora é criticar, se posicionar contra ou aceitar, porque não há mais como impedir que isso aconteça. Mas eu digo que os problemas do PT não são só o Lula Alckmin, porque também tem problemas internos. Vejam essa foto que foi amplamente criticada nas redes. O que nós temos entre as lideranças por trás dessa grande articulação do PT, que está sendo chamada de grande política, né? Um monte de homem branco velho. Essa foto representa lideranças masculinas, heterossexuais, de cabeça branca. Eu não sou um cara que defenda que se coloque na foto pessoas que não estão organicamente nessas posições de liderança. Não, tipo assim, nós vamos tirar uma foto aqui para simbolizar, tem que ter umas mulheres, tem que ter uns pretos, tem que ter gente da comunidade LGBT, né, para que a gente não sofra esse tipo de acusação. Então, na hora de montar a foto, se colocam lá as pessoas nos lugares, ou não só na hora da foto, mas antes, né, nos postos, são artificialmente colocadas pessoas em posições de liderança para cumprir tabela no sentido de cotas. Sou contra isso. Agora, quando há, de fato, um interesse em construir representatividade, você não precisa fazer essa junção nem para a hora da foto, nem artificialmente nos postos para aparecer na hora da foto. Quando essa política é uma política permanente de renovação, de modernização, de progresso no sentido social,
isso apareceria naturalmente na foto. E essa foto mostra pra gente que naturalmente não existe essa política entre as lideranças do PT. Infelizmente. Isso joga contra. Isso joga contra. Porque se o Lula tá patinando, mesmo com as acusações do Bolsonaro, mesmo com a incompetência do Bolsonaro, é porque ele calculou esta caminhada à direita achando que já estava garantido suficientemente para a vitória, coisa que não é verdade, gente. Então a gente tem que também poder, no mínimo, cobrar essas lideranças que estão defendendo a esquerda quando situações desse tipo acontecem. A gente não pode simplesmente admitir que então o Lula é incriticável. Como assim é incriticável? Não tem mais povo na conversa, é isso? Basta a gente entregar a nossa sorte, o nosso destino à liderança política tradicional, abrir mão das mediações, abrir mão do debate político, abrir mão de colocar pressão política, abrir mão de pautar a grande política e deixar para os grandes políticos realizarem a grande política. Que tipo de grande política é essa sem povo? Não, gente, desculpa, não me serve. Eu posso votar no Lula, eu posso fazer campanha pro Lula, tudo isso provavelmente vai acontecer. Eu sou um cara partidário e o PSOL, que é o meu partido, tá arrumando para isso. E isso se confirmando, essa será a minha postura. Agora, independente de eu ter esta postura, a gente tem que também se posicionar criticamente contra isso, porque senão nós matamos a política. A gente investe naquilo que nos trouxe até aqui, que é a despolitização. E politizar a sociedade significa debater com a sociedade, entrar em contradição, ser pressionado, ouvir, falar, entrar em conflito. Tudo isso faz parte de um processo democrático do campo da esquerda. Se nós não tivermos isso, nós matamos a política e entregamos nosso destino aos burocratas partidários, cada vez mais distante da base, cada vez mais alienados dos verdadeiros interesses da população. Então nós não podemos permitir. A gente pode até apoiar, mas o apoio crítico significa dizer, olha, tudo bem, dentro dessa conjuntura é o que tem para hoje, temos que derrotar o bolsonarismo, temos que derrotar o Bolsonaro, temos que derrotar um projeto antinacional, mas para isso nós não vamos simplesmente assumir o programa daqueles que nós queremos combater. Se para vencer nós precisamos assumir as pautas daqueles que nós queremos derrotar, nós não estamos vencendo. A esquerda tem que ter essa noção. Olha, se eu me juntar com a direita, se eu executar o projeto da direita, que vantagem eu tenho em derrotar a direita? Seria uma vitória na derrota. Eu não estou dizendo que necessariamente isso vai acontecer, mas essas mediações estão sendo travadas. É uma luta que está sendo lutada. Porque, vejam, o Lula ele é o expert, né, de uma política que tradicionalmente dá muito certo. Getúlio Vargas entrou para a história como um político habilidosíssimo. Você pode amar ou odiar o Getúlio Vargas, eu não estou aqui para fazer juízo de valor. Mas temos que admitir que ele foi possivelmente o político mais habilidoso da história do Brasil. Essa habilidade não é necessariamente boa para o povo, mas essa habilidade precisava ser reconhecida. E ela foi reconhecida. E foi reconhecida de que forma? Compreendendo que a política varguista era de ser o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Por isso que o Bolsonaro não consegue se colocar de maneira mais flexível politicamente, e o Lula consegue. Assim como o Lula aparece nessa foto com o Alckmin, com um monte de velhos héteros brancos, como os líderes, o Lula também é capaz de defender uma política mais acertada em relação ao aborto. Essa semana, isso foi fartamente utilizado contra o Lula, uma fala acertada do Lula. Uma fala acertada. Não só essa fala acertada em relação ao aborto, ele também fez uma fala acertada nessa semana em relação à reforma trabalhista, à política de privatizações. Então o Lula, ele, nessa de conciliar classes, segue fazendo aquilo que ele faz de melhor, que é uma estratégia da tradição varguista. Que, se você quiser, é uma estratégia de jogar para os dois lados.
Então vejam, ele tira a foto com o Alckmin, ele caminha para a direita, mas ao mesmo tempo ele faz uma fala acertada em relação ao aborto, ele faz uma fala acertada em relação à reforma trabalhista.